Olá, boa noite. Boa noite, estudantes de Filosofia das Ciências Sociais. Eu sou o professor César Mangolin. Nós vamos aqui no nosso segunda aula ao vivo, né? E, como sempre, nós vamos deixar depois lá para a aula gravada para quem puder, quem não puder acompanhar agora. A minha intenção hoje é discutir com vocês rapidamente o primeiro. Eu falei para vocês na semana passada, na nossa nosso primeiro encontro, né, que a nossa disciplina vai girar em torno de 3 correntes clássicas, né, do pensamento social. Isso gira em torno também de 3 autores, especialmente, né, o Karl Marx, Emile Durkheim e o Max Weber. Esse primeiro que nós vamos estudar agora é o Marx, né? Eu queria chamar, ele é bastante conhecido, vocês vão se deparar com o Marx também. Para quem faz o curso de filosofia ou de ciências sociais, vai encontrar fatalmente, né, o Marx ou autores marxistas, vai acontecer também com os outros pensadores, né? Mas no caso do Marx, ele vai aparecer também em outras disciplinas do curso de filosofia mesmo, né? E de fato, né, assim, além dele ser ele está um pouquinho antes do tempo ali dos demais, né? Ele nasceu em 1818 e o Durkheim e o Weber nasceram respectivamente em 1858 e 1864, né? Então o Marx estava ali já um tantinho antes. O Marx ele tem uma ascendência muito maior, né? E a produção do Marx e do Engels e depois dos pensadores marxistas tem uma ascendência bastante grande em áreas diversas do pensamento social, das ciências sociais e também da filosofia, né? E vai também, inclusive, né, não é nosso tema aqui, mas afetar parte das ciências, de outras ciências, né, da física, por exemplo, né? Recentemente mesmo nós tivemos um bom texto, um bom artigo de uma pesquisa feita fora do Brasil da influência do Engels, principalmente, né, o parceiro do Marx na produção teórica, quando ele trata da questão da dialética, por dentro da filosofia, mas ele tenta ter um livro do Engels, né, inacabado, chamado Dialética da Natureza, em que ele tenta pensar, para além das relações sociais e da história humana, a questão da dialética, né? Ele vai aplicá-la, portanto, à natureza. Dentro do marxismo, ele vai sofrer uma série de críticas, né? Mas também a defesa de determinadas correntes. O marxismo, assim como as demais correntes do pensamento social, né, não é um espaço homogêneo, mas ele também é bastante defendido, né, nessa tese, e mais recentemente o avanço das ciências parece confirmar as teses do Engels, né? Uma vez que cientistas contemporâneos, muitos da física, né, e da física teórica, inclusive, vão retomar as teses do Engels, ou vão sustentar suas pesquisas, suas teses, seu método, a partir do que o Engels fornece como método e, portanto, fornece como aparato conceitual, né, teórico, conceitual, portanto, filosófico, para a prática científica. Então, enfim, né? O pensamento marxista ele tem, então, né, estou dando só exemplos disso, esse parêntese, né? Para tentar demonstrar como o pensamento marxista consegue ter uma abrangência em termos de influência muito maior do que as demais correntes, né? E o que eu queria chamar a atenção de vocês hoje é exatamente para esse aspecto do conhecimento científico da obra do Marx e do Engels. Vejam, as pessoas, claro que no geral, eu não tenho dúvida que todos vocês já ouviram falar do Marx, do Engels, do marxismo, da associação do marxismo com o movimento comunista, né?
das posições políticas e da militância política do Marx e do Engels e por aí vai. E eu não tenho dúvida também nenhuma de que vocês têm, ao mesmo tempo, uma porção de informações bastante distorcidas sobre isso tudo. Eu garanto a vocês que é necessário tempo, e um bom tempo, e uma boa disposição, para estudar o Marx e o Engels, estudar os principais pensadores marxistas e conseguir compreender bem o que eles estão dizendo ali. E quando a gente consegue fazer isso, nós vamos perceber que, eu garanto a vocês, a maior parte do que se fala, né, sobre principalmente aqueles que fazem acusações, né, o pessoal tenta desmerecer, né, o autor e a obra, quase tudo que se fala sobre, né, o marxismo e a obra do Marx e do Engels é um monte de bobagem, que é só a repetição de uma série de preconceitos aí, construídos com ou não más intenções, né, mas construídos ao longo do tempo, da Guerra Fria, etc. É necessário separar, obviamente, isso vai servir para todos os pensadores que nós vamos discutir aqui, é necessário separar, e é possível fazer isso até certo ponto, né? Não é que isso seja muito bom, assim, a gente destacar completamente as posições políticas da obra científica. É necessário separar essas duas coisas. Então, assim, há, no caso do Marx e do Engels, contribuições para as ciências sociais, né, objetivamente, há contribuições para a filosofia, e há também a posição política que eles assumem ao longo da vida, que é derivada de uma dada visão de mundo que tem, de uma disposição que tem diante da sociedade que nós vivemos, e também é reflexo dos valores que eles possuem, que eles nutrem, que eles nutriam, né, ali, no caso dos dois, de solidariedade, né, de luta, de sentido de pertencimento, inclusive, né? O Marx, o Engels era filho de burguês, o Marx não, né? Mas de pertencimento, inclusive, ao meio dos trabalhadores, à luta dos trabalhadores e a tentativa de se construir relações sociais mais justas, mais razoáveis, né? Igualitárias, que tornassem a vida de todos nós digna, né? Com acesso ao necessário para se viver, com relações sociais de produção, portanto, de trabalho também, com relações mais dignas, mais razoáveis, com a ideia da eliminação da exploração do humano sobre o humano. Isso tudo que me parece, né, me parece objetivos bastante nobres, né, objetivos pelos quais, de fato, vale a pena gastar uma vida inteira nesse nosso mundo pleno de desigualdade. Né? Mas é necessário, obviamente, né, separar, porque assim, os autores, embora eles tenham essa posição política, e eu estou aqui, né, dizendo que, de minha parte, isso parece bastante justo, e a posição deles também elogiável, é necessário que não se confunda a obra deles com essa posição política. Quer dizer, a obra teórica do Marx e do Engels ela é muito mais poderosa, né, e é muito mais importante até do que as posições que eles podem ter tomado ali ao longo da vida nesse sentido. Isso quer dizer o que exatamente? Né? Que eles não escreveram um mundo de livros falando o tempo todo dessas posições políticas, né? Fazendo um discurso ali em defesa da possibilidade histórica de construção de uma sociedade igualitária, né? Ou da sociedade comunista. O que eles fizeram foi um trabalho seríssimo de estudo, portanto, né, de produção científica, do conhecimento dos processos históricos e também do conhecimento da sociedade que nós vivemos, da sociedade capitalista. Portanto, nós podemos falar, é nisso que eu quero chamar a atenção, né? Tem uma aula dessa escrita ali nessa semana, que fala das duas grandes contribuições científicas do Marx e do Engels, né?
E essas duas grandes contribuições, elas podem ser sintetizadas da seguinte maneira, né? A primeira delas, o Marx descobre, o Marx e o Engels, né? Estou falando dos dois juntos. Ele descobre descobre assim, cientificamente, né? Portanto, ele consegue descobrir objetivamente, né, como ocorrem os processos de reprodução e de transição das sociedades humanas. Portanto, ele consegue descobrir e desenvolver instrumentos de análise da história capazes de nos demonstrar como determinadas formas de organização da vida social aparecem e persistem durante um dado tempo, né? Portanto, elas se reproduzem. E quais são os mecanismos, quer dizer, o que ocorre ali objetivamente, num processo de contradições as mais diversas, né? Mas como ocorre o processo de transição de uma forma dessa para outra? O que ele vai chamar de modos de produção, né? Que faz com que formas de organização da vida social, modos de produção, né, se reproduzam no tempo e transitem para outra forma depois. E essa é uma grande contribuição, porque pela primeira vez se vai pensar a história como um processo, e um processo que possui leis objetivas. Embora haja, evidentemente, os humanos ali, né, agindo no processo, o que nós temos, na verdade, é um conjunto estrutural, né, e objetivo, portanto, no processo histórico, que vai nos ajudar a entender esses processos de transição. E a segunda grande contribuição do Marx e do Engels é a análise estrutural do modo de produção capitalista. Não esqueçam jamais disso, né? A obra principal do Marx se chama O Capital. É uma obra gigantesca, inacabada, né? Em que ele consegue esmiuçar pelo menos uma das estruturas, mas a estrutura que é a base fundamental da sociedade que nós vivemos, né? Mas ele consegue esmiuçar uma das estruturas da sociedade capitalista, que é a estrutura econômica. E, nesse ponto, qualquer economista sério, falando de gente que estuda ciência econômica seriamente, né? E, nesse quesito, Marx é insuperável, né? Insuperável. Dizer que é insuperável não quer dizer que seja infalível em todos os sentidos, né? Então, às vezes, alguém encontra ali uma vírgulazinha, né, de alguma coisa, e aí você joga, como dizem os mais velhos, né? Mas é um pessoal que está disposto a fazer isso de antemão, né? Aí joga a água do banho com a criança junto pela janela, né? E a banheira depois na cabeça da criança, ainda que é para liquidar a fatura. Então, essas são dois. Aqui dá dois exemplos, né? Então, esses são dois exemplos de duas grandes descobertas, duas grandes contribuições científicas, né, do Marx e do Engels. Então, e veja que eu estou insistindo nesse aspecto da ciência. Eu comecei falando disso e da influência que tem em outras ciências, e insisto aqui, né? O que o Marx e o Engels fazem não é desenvolver um arrazoado filosófico, um discurso com algum critério lógico interno que possa ser tomado como a escritura sagrada, né, por aqueles que resolvem também lutar pela construção da sociedade comunista, né? O que o Marx e o Engels têm a dizer não é somente ao movimento comunista. E eles não falaram somente dessa ideia ou da possibilidade do comunismo. São dois grandes pensadores que abrem uma grande corrente do pensamento social e das ciências sociais e da filosofia também, sem dúvida, e que têm contribuições no campo da ciência importantíssimas. E se são contribuições no campo da ciência, isso significa, obviamente, que são contribuições de caráter universal, né? As contribuições científicas, elas não servem, do Marx e do Engels, não servem só para os comunistas, né? São contribuições para a nossa espécie, quer dizer, a construção de conhecimento.
O Engels, e eu vou encerrar assim, com essa lembrança, né? Quando o Marx morreu em 1883, se eu não me engano, foi no dia 18 de março de 1883, o Engels fez um discurso ali no enterro do Marx, e nesse discurso ele, né, o parceiro da vida inteira ali, dos estudos, da militância, ele lembrava desse espírito científico, desse espírito inquieto que o Marx tinha, em busca do conhecimento, da quantidade de tempo dedicado aos estudos, e a estudos de todas as áreas. E o Marx ele era extremamente curioso, ele diz que ele ficava assim, agitado e feliz toda vez que aparecia alguma novidade científica de qualquer área, né? Foi assim que ele ia estudar, assim, desde do que aparecia de novo no campo da filosofia, né, ou algo do pensamento social, mas também da ciência, sabe, da física teórica, da matemática, sabe, num nível de abstração assim brutal. Então ele tinha essa disposição. E o Engels vai dizer então, né, nesse discurso, o meu cachorro resolveu participar agora. O Engels vai dizer nesse discurso no túmulo do Marx que a descoberta que o Marx faz do processo evolutivo das sociedades humanas, e não entendam essa evolução como uma escadinha, porque não é disso que o Marx fala mesmo, isso é a visão positivista, né? É o Comte que fala disso. Mas o Engels vai dizer, então, que a descoberta que o Marx faz do processo evolutivo das sociedades humanas corresponde em importância à descoberta que Darwin fez sobre a evolução da vida no planeta e, portanto, a evolução das espécies. E vê que nós estamos falando de duas grandes contribuições científicas, né? Essa desenvolvida pelo Marx e pelo Engels, e essa outra do Darwin, que ocorrem ali mais ou menos no mesmo tempo. Quando Darwin publicou, em 1859, o livro dele A Origem das Espécies, nesse mesmo ano, o Marx publicou a contribuição à crítica da economia política, que foi o primeiro projeto, né, de relato ali das suas pesquisas, que foi abandonado depois por um novo projeto que vai ganhar o nome de Capital, cujo primeiro livro vai sair só em 1867, né? Mas, assim, em 1859, o Marx já tinha esboçado, pelo menos, ainda não escrito completamente, mas esboçado ali a ideia, né? E, portanto, já era do seu conhecimento e do Engels a análise estrutural da sociedade que nós vivemos e a análise do processo histórico, portanto, essas duas grandes contribuições. Daí que, né, no caso do Marx e do Engels, depois do Weber e do Durkheim, chamar a atenção de vocês para que estudem esses autores com o carinho devido, né? Que nós estamos tratando aí de grandes contribuições para o conhecimento da história, das relações sociais, da compreensão da nossa vida, do nosso mundo, né? E isso de maneira bastante objetiva, né? Dentro do campo próprio da ciência, o que pode nos permitir também sair de uma dada abstração, que é um diversionismo só, né? Uma dispersão, que às vezes um ou outro chama de filosofia. Tá? É necessário colocar os pés no chão e colocar a ciência e a filosofia ali lado a lado, e saber que o conhecimento humano serve, e sempre serviu, né? Desde o começo, para tornar a nossa vida melhor. Se não for para isso, de alguma maneira, ele não serve. Tá bem? Bom, meu abraço para vocês. Qualquer coisa, escrevam ali nas mensagens e nós nos vemos daqui 2 semanas de novo. Um abraço.